Fala pessoal, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui para trazer para vocês um assunto muito prático, tá? Eu vou te mostrar como, de maneira 100% prática, garantir entre 500 a 800 reais de dividendos somente com fundos imobiliários, tá bom? Então vamos lá. Para esse vídeo de hoje, eu separei 3 tipos de carteira, tá? Lembrando, primeiramente, que não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá? Todos os fundos imobiliários e todas as carteiras que eu vou trazer aqui são somente a título mesmo de ilustração, tá certo? E aí eu quis contemplar, né, todos os tipos de perfil de investidores, porque a gente sabe que tem aqueles investidores mais conservadores, né, que não querem se expor a grandes riscos, já tem aqueles que têm um pé mais arriscado, mais arrojado, e tem aqueles que ficam no meio termo, né? Então quis trazer 3 tipos de carteira, cada uma que contemplasse cada estilo de investidor, tá? Então é isso, se entenda como investidor e saiba qual é o seu perfil, tá? Antes mesmo de você investir, você precisa realmente saber qual é o seu perfil, se é mais para conservador ou mais para arrojado, tá? Então vamos lá. Todos os preços que eu vou trazer aqui é do dia que eu tô gravando o vídeo, que é 14 de setembro de 2020, tá bom? E os dividendos, eu tô utilizando os últimos dividendos distribuídos, tá? Então toda a conta que é feita nesses últimos dividendos. Os valores são valores aproximados, tá? Que eu arredondei para o vídeo para a conta bater certa, tá bom? São valores aproximados, mas são os valores reais mesmo, tá? Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe 3 tipos de carteira, né? A carteira conservadora, a moderada e a agressiva. Na carteira conservadora, tá? Então, aquelas pessoas que não gostam de tomar risco, aquelas pessoas que não gostam de ver grandes oscilações no seu patrimônio, essas são as consideradas conservadoras, tá? Aquelas pessoas que ainda gostam muito de renda fixa e querem vir para a renda variável, ainda tem aquele perfil mais conservador, né? Então, como eu dividi essa carteira, tá? Uma carteira conservadora, eu dividi em 4 ativos, tá? E o patrimônio dessa carteira de 120 mil reais. Todos esses dados e informações vai ficar aqui pela tela, tá? 120 mil reais dividido por 4 ativos, então dá cerca de 30 mil reais investidos em cada um, tá? Então eu escolhi 4 fundos imobiliários de tijolo, tá? Com contratos atípicos, com segurança, com previsibilidade nos rendimentos, tá? Então assim, são realmente fundos imobiliários muito seguros que contemplam o perfil do investidor conservador, tá? Então, o primeiro fundo imobiliário é o HGLG11, né? Fundo de galpão. Então, cerca de 30 mil reais investido nele. Com esse último dividendo, 136 reais, tá? Com basicamente 30 mil reais investido. Outro fundo de galpão que eu trouxe também foi o VILG11, né? Os 30 mil iriam render nele mais ou menos 141 reais. Outro fundo, o terceiro fundo, é um fundo de varejo e educacional, que é o HGRU11, tá? Esses 30 mil ia render nele basicamente algo em torno de 128 reais. E o quarto fundo é um fundo de lajes corporativas, tá? Que apesar do mercado de lajes corporativas estar comprometido nesse momento, esse fundo que eu trouxe é muito diversificado, tá? E tem uma ótima gestão ao meu ver, tá? Que é o HGRE11. Então, os 30 mil nele iriam dar algo em torno aí de 128 reais, tá? Então, essa carteira totalmente conservadora iria render esses 120 mil reais algo em torno de 559 reais de dividendos só nesse último mês, tá bom? Então, o rendimento aí que fica em algo em torno de 0,45%, tá? Então, é assim que eu dividi e fiz a carteira conservadora. Tá. Agora vamos para a carteira moderada, né? Que é aquela pessoa que nem gosta tanto de tomar aquele alto grau de risco, né? Mas também não quer se atrelar àqueles fundos com maiores dividendos, tá? Aquela pessoa que fica meio que no meio termo, nem lá nem cá, tá? Quer ter um pouco dos dois mundos dentro da carteira, tá? Então essa carteira aí agora com patrimônio já menor, não de 120 mil, agora com patrimônio de 100 mil reais, tá? Eu dividi ela também em 4 fundos imobiliários, né? 25 mil por fundo basicamente, tá? Então a divisão assim bem simples. O primeiro fundo que eu coloquei é um fundo de papel, tá? Então você vê que agora a gente já
coloca um pouco mais de risco na carteira, né? Colocando um fundo de papel, um fundo de dívida atrelado ao mercado imobiliário, que é o IRDM11, tá? Apesar de ser um fundo que a gente considera de maior risco, é um fundo que tem um excelente histórico de gestão e de ativos, e dentre esses fundos de papel é um dos que eu considero mais seguros, tá? Então, aí o IRDM11, de acordo com o seu último rendimento, cerca de R$25 mil investido nele, daria algo em torno de R$223. Outro fundo que eu mantive da carteira conservadora é o fundo de galpão, o VILG11, tá? Então, os R$25 mil nele daria algo em torno de R$118. O terceiro fundo, agora é um fundo 100% educacional, tá? Que eu quis colocar nessa carteira também, que eu gosto bastante, que tem contratos atípicos com um excelente inquilino, é o RBED11, né? Que é gerido aí pela Rio Brava. Cerca de R$25 mil nele, daria R$151 de dividendos. E o quarto e último fundo dessa carteira, eu coloquei mais um fundo de galpão, que é o GGRC11, também é outro fundo aí muito conhecido, né? 100% de contratos atípicos, zero vacância e por aí vai. Daria algo em torno de R$117 nele, tá? Então essa carteira 2, né, que é a carteira moderada, o patrimônio dela na casa dos R$100 mil, iriam render algo em torno dos R$609, rendimento aproximado aí de 0,6%, beleza? Agora vamos para a carteira 3, né, a carteira agressiva, carteira daquela pessoa que gosta mesmo de tomar risco, aquela pessoa que não liga em ver seu patrimônio oscilar bastante, tá? Porque ela tá focada mesmo no rendimento, tá bom? Então assim, como eu disse no início do vídeo, saiba qual é o seu perfil de investidor antes de se basear em qualquer tipo de carteira, tá? Carteira 3, perfil agressivo, esse eu já baixei mais o patrimônio também, patrimônio de R$80 mil agora, tá? Primeiro fundo imobiliário que eu coloquei nessa carteira, então R$80 mil, 4 fundos imobiliários também, cerca de 20 mil em cada um. Mantive o IRDM, né, o fundo de papel, 20 mil alocado nele, daria algo em torno aí do 178 reais, tá? Segundo fundo, agora um asterisco aqui, tá? É o HCTR11, HCTR11 hectare, fundo de papel high yield, tá? Um fundo que historicamente distribui altos dividendos, porém esse mês ele distribuiu um rendimento muito acima da média, tá? Um rendimento assim muito alto mesmo, acima dos 1,5%, tá? Eu considerei o rendimento, né? Eu considerei esse último rendimento, porém eu quero colocar um asterisco aqui porque eu acho que para os próximos meses não é um rendimento que vai se manter, tá bom? Então, para não ficar assim uma conta muito fora da realidade, eu quero que vocês entendam que esse último rendimento foi muito alto, tá? Mas eu acho que não deve se manter, deve continuar na média que ele vinha apresentando antes, na casa aí do R$1, R$1,10, R$1,15, né? Esse último mês aí ele distribuiu mais de R$2 de dividendo, tá bom? Então, um asterisco, os 20 mil investidos aí no HCTR11, nesse último mês daria algo em torno aí dos R$335, tá? Dividendo aí bem alto que ele distribuiu nesse último mês. Terceiro, né, fundo imobiliário agora é um fundo de desenvolvimento, tá? É um fundo aí que possui maior risco porque é aquele tipo de fundo que constrói para venda, tá? Então ele depende muito de como anda a economia, de como anda o mercado da construção civil, de como anda as vendas, tá? Então esse é um fundo aí que em períodos de crise ele pode ser bem danificado, então é bom ficar de olho nesse sentido. É o TIGAR 11, tá? Então aí os 20 mil daria algo em torno de R$167 de dividendos. Quarto fundo imobiliário, agora eu trouxe um fundo de laje corporativa para compor essa carteira, é o RECT 11, tá? Então aí 20 mil investido nele daria algo em torno dos R$148, tá bom? Fechando essa carteira, o total de dividendo, R$80 mil investido nela nesse último mês aí, daria algo em torno dos R$828, tá? Rendimento ficando na casa aí do 1% ao mês, que é um rendimento altíssimo, é um rendimento realmente muito alto aí, por isso que tá na carteira agressiva, tá bom, pessoal? Então são essas 3 carteiras que eu quis trazer para vocês para mostrar sim que dependendo do seu perfil você pode ter vários tipos de rendimento em fundos imobiliários, tá? Aqueles fundos que te pagam de 1% acima, tá? Aqueles fundos mais conservadores que te pagam na casa do 0,5%, 0,6% e por aí vai.
o recado final que eu quero deixar para vocês é o seguinte: saiba qual é o seu perfil, se você aguenta tomar mais risco ou não, tá? Mas, agora falando na minha visão como investidor, eu, Gabriel, a maneira que eu invisto não é nem tanto conservadora, nem tanto agressiva. Eu prefiro andar pelo caminho. Assim eu consigo o melhor dos dois mundos. Eu consigo a segurança, eu consigo a previsibilidade dos rendimentos dos fundos mais conservadores e consigo também os maiores rendimentos dos fundos agressivos, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de diversificação, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu possa ter te dado uma luz, ter te dado uma dica para como montar a carteira ideal para o seu propósito, beleza? Se você gostou, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tá? E deixa aqui também nos comentários sugestões de assuntos para os próximos vídeos, beleza? Espero vocês pelos próximos, até mais!